Eu não sei como é que você define o auge da espiritualidade, porém, quando eu leio a Bíblia, aprendo que o maior privilégio nos foi dado quando Deus nos convida, a partir do Calvário, a partir da morte de Cristo, Ele nos convida a ter uma vida de intimidade com Ele. O sonho de qualquer cristão é ter um lugar para chamar de refúgio secreto, quarto de guerra ou até mesmo sala de encontro. Entretanto, o que importa não é o lugar ou o nome que se dá, mas é o fato de Deus nos convidar como filhos diariamente para estarmos a sós com Ele em adoração e em oração. A paz, pessoal! Nesse vídeo veremos uma breve exposição de Marcos capítulo 14 a partir do versículo 32, onde Jesus estava no Getsêmani e começou a sentir pavor e angústia, então chamou Pedro, Tiago e João para ficarem ali com ele e vigiarem. Após a sua oração, Jesus os achou dormindo, então os advertiu: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Porém, voltou de sua oração e os achou dormindo novamente. E quando voltou da oração pela terceira vez, os achou dormindo novamente. No Getsêmani, Jesus revelou a sua dor e a sua angústia. Mas ali ele também entregou a sua vontade e o seu coração ao Pai. Aqui nós aprendemos duas coisas sobre a intimidade com o Senhor. A primeira é que quando nós buscamos intimidade com o Senhor, nós temos consolo. Assim como Jesus fez no Getsêmani, devemos falar com Deus a respeito das nossas dores, das nossas angústias e medo. Jesus declarou a sua dor, mas ali também ele foi confortado por um anjo. E a segunda coisa que nós aprendemos nesse contexto é que quando buscamos intimidade com Deus, devemos entregar tudo a Ele. Jesus não estava fugindo da sua missão. Jesus estava expressando os seus sentimentos verdadeiros de pavor e angústia, mas não negou nem se rebelou contra a vontade do Pai. Pelo contrário, reafirmou o seu desejo de agradar a Deus. A oração de Jesus ressalta o terrível sofrimento que ele teria que suportar, uma agonia extrema, porque tomaria sobre si os pecados do mundo. Esse cálice era a agonia de estar separado do Pai na cruz. Esse era o cálice da ira divina citado por todo o Antigo Testamento. Cristo estava para suportar a fúria de Deus em relação ao pecado, a Satanás, ao poder da morte e à culpa das nossas iniquidades. Ao fazer a sua oração, Jesus já estava ciente do quanto lhe custaria fazer a vontade do Pai, mas concluiu a sua oração dizendo: não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Quando Jesus volta da oração, encontra os seus discípulos dormindo. Então Jesus adverte que deveriam vigiar e orar para que não venham a cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em momentos de grande tensão, ficamos vulneráveis às tentações. Jesus, ao longo daquela noite, nos ensinou o que devemos fazer para resistir às tentações. Devemos orar a Deus, devemos procurar um amigo íntimo, uma pessoa amada para nos ajudar e devemos, claro, sempre dar ênfase no propósito e na vontade de Deus e não na nossa. Pedro, Tiago e João negligenciaram a única coisa que poderiam livrá-los do fracasso na hora da provação: vigilância constante na oração. Os discípulos rapidamente cederam ao cansaço físico. Lembre-se, a carne é fraca. Muitos cristãos bem intencionados
podem facilmente deixar de cumprir o seu chamado simplesmente por ceder às várias necessidades ou desejos físicos. Os momentos a sós com Deus em oração foram responsáveis pela preservação da vida de Daniel e dos seus amigos na corte babilônica. Também devemos nos dedicar em ter uma intimidade a sós com Deus na leitura da palavra. Deus conclama que o seu povo medite na sua palavra. O Senhor determinou a Josué que meditasse no livro da lei de dia e de noite. Ler as Escrituras virou um costume para os judeus. Entretanto, eles não praticavam o que liam. Os líderes religiosos não compreendiam a verdade divina e se tornaram condutores cegos. Aqueles que passam um tempo a sós com Deus, em adoração e oração, têm o privilégio de aproveitar a sua presença. Muitos só querem os presentes do Pai, mas não a sua presença. Há crianças que, quando os pais chegam de viagem, vão correndo logo abrir as malas, pois sabem que vão encontrar um presente. Outras crianças, embora gostem de receber presente, se sentem felizes com a presença dos seus pais. Muitos crentes estão agindo como meninos que esperavam somente os presentes, mas não se alegravam com a presença do Senhor. Enquanto a presença de Deus não for um deleite para nós, haverá uma grande falha no nosso relacionamento com Jesus. Jesus foi entregue nas mãos de pecadores para que possamos ter a oportunidade de estar a sós num relacionamento íntimo com Deus. O Senhor, em toda a Bíblia, convida o seu povo continuamente para viver momentos de comunhão, para estar a sós com Ele. Deus diariamente se encontrava com Adão para conversar com ele. Essa comunhão foi interrompida com a queda do homem. Hoje, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, temos novamente o acesso garantido ao Pai. Quando Jesus entregou a sua vida para a nossa salvação, Ele ofereceu um sacrifício perfeito ao Pai. Os homens, a partir dali, poderiam estar face a face com Deus, sem o receio da morte. O livro de Hebreus, capítulo 10, nos fala: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote tinha a obrigação de estar a sós com Deus em favor do povo e em favor de si uma vez por ano. Porém, havia uma exceção. Moisés, que diferente do sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo constantemente. Deus e Moisés eram amigos íntimos, e isso no período em que o véu ainda não havia sido rasgado. Estar a sós com Deus é mais do que uma obrigação religiosa, é uma necessidade da nossa alma. Cabe a nós, dia a dia, entrar em um lugar reservado a sós e sair de lá só depois de desfrutar um momento de comunhão, um momento de entrega, um momento de consolação com o Pai. Muitas pessoas já não separam um tempo para meditar nas Escrituras e para ter um período dedicado a ouvir a voz de Deus. Outros buscam o Pai apenas para pedir, como se o Senhor fosse uma espécie de gênio da lâmpada que atendesse todos os nossos caprichos. Mas a busca pela comunhão com Deus não pode ter interesse egoísta. Quando amamos uma pessoa, queremos estar em sua companhia. Assim é com o Senhor. O nosso amor por Ele deve nos impulsionar a buscá-lo cada dia mais. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Espero que você consiga priorizar e aproveitar o seu momento de intimidade com o Senhor. E se você conhece alguém que esteja passando por um momento difícil, então compartilha esse vídeo com ele. Escreva para essa pessoa, essa mensagem bíblica pode te ajudar. E se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei para a plataforma ver que esse assunto é relevante para os jovens.
Deixe também o seu comentário contando a sua experiência ou algum versículo que possa complementar essa reflexão para edificar a fé daquele que está lendo. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.